Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para apresentar para vocês a terceira edição da Pulso Turismo Covid-19, com a Carol, a nossa especialista em pesquisa, que a gente formou a Travel Lab. E a Travel Lab é um laboratório de inteligência para o turismo, que veio para fazer pesquisas e trazer dados para a tomada de decisão, não só nesse momento tão difícil que a gente está passando agora, mas também para fazer pesquisas tanto do mercado corporativo de viagens quanto do mercado de lazer, que a gente vai soltar nos próximos meses, quando esse turismo recomeçar. Carol, bem-vinda, obrigado mais uma vez pela sua presença. E dessa edição a gente tem dois convidados muito especiais, Francisco Neto, do Grupo Aviva. Tudo bem, Francisco? Tudo bem? Tudo ótimo, Zé. Obrigado. E o Rafael Pessim, que é do Caso Hotéis, que tem tanto um hotel em Cambará do Sul quanto outros lá em Gramado. Foi um dos primeiros destinos, né, a retomar a atividade turística. Então, muito feliz de você compartilhar a sua experiência com a gente aqui. Rafael, eu tenho certeza que muito você vai agregar aqui para a gente em que aconteceu. Obrigado, obrigado pelo convite aí, Carol, Francisco. Vamos em frente. A gente está ao vivo também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e já no Portal Panrotas, que aparentemente o vídeo caiu no último minuto antes da gente entrar, mas o Igor que vai resolver esse probleminha para a gente. Mas assistam diretamente no Facebook, que a gente está lá ao vivo. Mandem suas perguntas. A gente vai começar com uma apresentação dos principais insights. A Carol vai trazer para o que essa pesquisa trouxe e a mudança, né, que a gente percebeu das duas primeiras. Só para lembrar, a primeira a gente soltou na primeira semana de abril, né? A segunda a gente soltou, acho que mais ou menos perto da última semana de maio, mais ou menos, né, Carol? E essa que a gente finalizou no final de julho, né? Soltamos também notícia, etc. Já está na edição da revista Panrotas da semana passada, que a gente fechou na sexta-feira. Todo mundo recebeu por WhatsApp ou por Telegram. E aí a gente, como de costume, faz uma live para trazer esses principais insights. Então, Carol, vou deixar você com a apresentação no final e a gente vai bater um papo aí tanto com o Neto quanto com o Rafael para a gente comentar mais da pesquisa. Obrigada, Zé, pela parceria entre terceira edição do Travel Lab, Pulso Turismo e Covid, né? A gente, quando fez a primeira, tinha esperanças de que fosse uma, e são 2, 3, e assim a gente foi aprendendo a lidar com esse momento. Obrigada, Neto, Rafa, que bom que vocês estão aqui com a gente para compartilhar a experiência de vocês. Como o Zé falou, eu vou compartilhar com vocês esses insights principais, né? A versão completa está lá no site da Travel Lab, que vocês podem acessar. E depois a gente bate um papo falando justamente desses destinos que estão abertos já, né? E dessa experiência que a gente já está vivendo nesses lugares. Então, nessa terceira edição, né, a gente identificou uma mudança importante, que 1/3 dos viajantes já alterou as suas viagens que estavam programadas e foram afetadas pela pandemia para 2021. Então, até as edições anteriores, a gente ainda via bastante ênfase na indecisão ou na troca para o segundo semestre de 2020. E agora a gente já viu que a maioria já alterou as viagens que foram impactadas para 2021. Além disso, a gente tem 25% que ainda está aguardando, então teve viagens impactadas, mas ainda não fez nada. 16% que alterou para 2020, para o segundo semestre de 2020, e 24% cancelou. Então, o aumento do cancelamento também aconteceu gradativamente da primeira, segunda para essa terceira edição. Tá? Além disso, o que a gente observa desde o começo é que o cliente está muito cauteloso, e esse ainda é um sentimento vigente para a maior parte dos pesquisados, tá? Então, 52% avaliam que as marcas que estimulam a ficar em casa são responsáveis, né?
e só 15% concordam totalmente com a reabertura dos destinos nesse momento. Mas esse número das pessoas que avaliam que as marcas que estimulam a ficar em casa são responsáveis, ele se manteve relativamente estável desde a primeira edição, né? E o que a gente teve de mudanças foi que no começo as pessoas não estavam tanto de olho nas promoções, e esse número foi subindo, né? E agora a gente tem 35% que estão de olho das promoções, que concordam totalmente com essa afirmação, e quando a gente considera aqueles que concordam parcialmente com essa informação, chega a 65%. Então, a gente já está num momento de voltar realmente a conversar com os clientes e a fazer promoções e comunicar situações específicas dos empreendimentos, sempre, obviamente, respeitando esse momento e trabalhando com o marketing, a comunicação de forma muito empática. Um outro ponto é que confiança é a palavra-chave, né? E a gente já tem visto isso também desde a primeira edição. Então, a gente tem um viajante que ainda está em dúvida, né, do que está acontecendo, de quais são as condutas, quais são os protocolos, e está tentando entender qual é esse novo momento, né? E a gente vê que neste momento, para as pessoas que não viajaram ainda, né, a gente já vai falar um pouco das pessoas que viajaram, que nessa edição a gente incluiu, mas 13% afirma ter confiança total nos prestadores de serviço turístico. Os outros têm algum nível de desconfiança ou preocupação, né? Então, quando a gente olha para essa disposição de viajar, o que a gente observa é que tem alguns tipos de personas, né? Então, tem algumas pessoas que são que já estão lidando com a pandemia de uma forma mais naturalizada e, portanto, estão disponíveis para viajar. Tem algumas pessoas que ainda estão desconfiadas desse momento e que preferem não se arriscar. E tem aquelas que não vão sair até que exista a vacina ou o tratamento. Então, é importante que cada uma das empresas que atende viajantes entenda essas diferenças, né? A gente precisa entender que, nesse momento, quem está viajando são aqueles que têm que estão mais confortáveis com esse momento que a gente está vivendo, que tem mais disposição ao risco, que já estão, de alguma forma, no mercado trabalhando ou convivendo e já naturalizaram o seu dia a dia e, portanto, se sentem à vontade para viajar. Então, essa é uma conquista que a gente vai aos poucos, né? A confiança é uma conquista que a gente vai aos poucos gerando no cliente, né? Mas a gente também fez algumas perguntas sobre intenção de viagem, enfim, e o que a gente observa é isso, que as pessoas ainda vão tatear os próximos meses para entender o que é legal, o que é seguro e o que não é. Então, a gente incluiu uma pergunta nessa edição sobre eventos e 65% afirmam que não participarão de eventos com mais de 100 pessoas até a pandemia estar controlada. 63% não pretendem viajar internacionalmente e esse número cai para 54% quando a gente considera as viagens nacionais, tá? E 32% se importam em viajar a trabalho nesse momento, não gostariam de fazer viagens a trabalho quando o isolamento ou o distanciamento for flexibilizado. Então, o que a gente vê ainda é essa insegurança e o nosso papel como indústria do turismo, da hospitalidade, é começar a transmitir essa segurança e entender como é que funciona esse modelo de turismo nesse período de pandemia, com as restrições, com os novos protocolos. Isso é bem importante da gente comunicar e manter o cliente ciente de como que estão as nossas operações. Quando a gente fala de orçamento, 37% das pessoas tiveram um orçamento de viagens reduzido. Mas tem uma análise por classes aqui que tem uma oportunidade. Para as pessoas que têm rendas familiares acima de 12 mil por mês, a gente observou um elemento curioso nessa terceira edição, que o orçamento para viagens ele aumentou ou ele permanece igual. Então, assim, renda acima de 12 mil reais familiar, a gente tem uma oportunidade com o aumento da renda, do orçamento disponível para viagens.
Então, o que a gente observa é que teve uma alteração da dinâmica de consumo, né? Então, que as famílias não estão necessariamente consumindo naqueles itens que elas costumeiramente consumiam, e isso acaba gerando um extra que está sendo direcionado para algumas famílias para as viagens assim que elas decidirem viajar, né? Então, é uma oportunidade de comunicar especificamente para um nicho, né? E comunicar essa questão da confiança, como eu falei. Então, apesar do orçamento ter sido reduzido para uma boa parte, a gente tem um grupo de pessoas que não teve impacto no orçamento e que estão esperando o momento certo para voltar a viajar. Quando a gente fala dos destinos de preferência, o Nordeste aparece na primeira posição desde da primeira edição, né? Agora, 27,83% dos pesquisados escolheu o Nordeste como destino de preferência para a primeira viagem logo após, né, a reabertura daqueles destinos. A gente depois observa também um comportamento que a gente tem falado desde o começo, que é muito o turismo regional. Então, a gente vê que são viagens de carro, são viagens para destinos num raio aí de 200 quilômetros das cidades de origem. Então, o segundo elemento mais votado pelos entrevistados foi outros destinos, e quando a gente observa o que são esses outros, são cidades localizadas numa média de raio de 200 quilômetros da cidade de origem, tá? Depois vem as praias regionais, então confirmando a força desse turismo regional. E aí, nessa terceira edição, muito por causa do momento da curva da doença em outros países, a Europa teve um aumento. Então, ela passou a ser a preferência da próxima viagem para 9,48% das pessoas e passou, inclusive, a Serra Gaúcha nessa edição com 8,56% da preferência. E então, assim, a gente observa que o Nordeste é a preferência nacional e que o turismo regional realmente está muito fortalecido nesse momento. Tá? Quando a gente começa a entender um pouco como é que essa compra está acontecendo, nessa edição a gente fez algumas perguntas sobre canais de distribuição antes da pandemia e durante a pandemia. Então, a próxima venda para 49,48% das pessoas será intermediária, então, ou numa OTA, numa agência de viagens, com um profissional independente, um consultor, e 45% será direta. Mas, certamente, ela será online para a maioria das pessoas. Então, o que a gente observa é realmente a pandemia acelerando a digitalização, inclusive no turismo, né, e fortalecendo os canais online e equilibrando a distribuição direta e indireta. Né? Então, para 43% das pessoas, a preferência é pela compra em sites dos próprios fornecedores. Então, no site da companhia aérea, no site dos meios de hospedagem. 23% nas OTAs, 20% com agências e operadoras, 6% com profissionais independentes e 2% só numa loja física ou diretamente. Então, esse é um momento de avaliar a estratégia de política comercial, a grade tarifária de acordo com cada um dos canais, estabelecer a relação com parceiros intermediários, né? Então, criar mais vínculo com as agências, com as operadoras e construir juntos novos produtos que estejam conectados com esse momento do que o consumidor está vivendo, né? E com aquilo que ele deseja. Então, destinos regionais, que possam ser acessíveis de carro, é preciso reinventar um pouco o portfólio de produtos para atender às necessidades desse momento. Quando a gente pergunta sobre os protocolos, né, o que a gente observa é que, de forma geral, eles já foram adotados no dia a dia, então 80%, acima de 80% dos respondentes usa a máscara rotineiramente nas suas saídas de casa, pratica o distanciamento social, e eles consideram isso fundamental também durante as viagens, né? Então, 79% concorda com o uso de máscaras nas áreas comuns durante as viagens, 72% concorda com o distanciamento,
65% dos respondentes preferem as ferramentas de check-in e check-out online para facilitar esse processo e diminuir o contato. 51% preferem as atividades de lazer ao ar livre e com a capacidade de pessoas limitada, reduzida. 50% concordam que o spa e o kids devem permanecer fechados e 42% preferem a alimentação no quarto. E aí o que a gente observa, então, de forma geral, é que esses novos protocolos que visam tanto a segurança da equipe quanto a segurança dos hóspedes, eles estão sendo bem aceitos pelos hóspedes, não só sendo bem aceitos, como são desejados para justamente ganhar aquela confiança que a gente falou que é tão importante. E o ponto que aparece desde a primeira edição como a maior insatisfação é a não arrumação diária do apartamento, né? Então, esse é o ponto que gera mais restrição, mas também não é nada muito significativo. Tá? E um outro ponto é que, apesar do medo ainda ser alto, né, 59% tem medo de viajar e expor a família, ele vem decrescendo desde a primeira edição. Então, o que a gente observa é isso, que à medida que a gente vai convivendo com a pandemia e que a gente vai naturalizando as nossas atividades, o medo vai diminuindo. Um item importante aqui é que 38% das pessoas que responderam, elas têm medo de viajar e não ser legal por causa das restrições. Então, é por isso que a comunicação é muito fundamental, né? Quando a gente fala dos protocolos, os protocolos são apenas o básico. É o que a gente tem que fazer de mínimo nesse momento. Mas a gente não pode esquecer da proposta de valor. Então, como é que a família que escolhe ir para o seu hotel, né, ou para um determinado destino, ela vai aproveitar desse momento? Ela quer sim ter certeza que ela vai ter segurança, mas ela não quer não usufruir do destino, não usufruir do hotel. Então, como é que essa proposta de valor é entregue, né? E aí a gente tem que contar isso para as pessoas para que elas não tenham esse receio de ir e não aproveitar. Né? E aí, nessa edição, a gente perguntou, já que desde maio, né, a gente tem destinos reabertos e agora junho, julho, com maior quantidade de destinos reabertos, a gente perguntou se os nossos entrevistados fizeram alguma viagem desde que a pandemia começou. Então, a maioria ainda não fez, né? 74% ainda não fez. 10% dos entrevistados fizeram viagens a negócios, 11% fizeram viagens a lazer e 3% fizeram a lazer e a negócios. Dessas pessoas que viajaram, a gente pediu para que eles avaliassem a satisfação com uma nota de 1 a 5, sendo 5 muito satisfeitos. E a nota média das viagens foi 4. A gente fez a mesma pergunta em relação à percepção de segurança. E a nota média foi 3,8. Então, é importante que a gente veja a diferença entre aqueles que ainda não viajaram e que têm desconfiança dos protocolos e aqueles que viajaram e que estão satisfeitos e que confiam nos protocolos. Então, é importante a gente comunicar essa experiência para que mais pessoas se sintam à vontade de viajar, né, quando considerarem adequado para suas famílias. E aí, 45% fez viagens de carro e só 12% de avião. A percepção do aeroporto e da aeronave não foi boa, né? Só 10% se sentiram seguros, totalmente seguros, né? Quando a gente olha para os meios de hospedagem, esse número sobe bastante. 31% se sentiram totalmente seguros e quase 60% se sentiram total ou parcialmente seguros. Então, o que a gente observa é isso, é que a gente agora precisa começar a fazer um trabalho de comunicação com os nossos hóspedes, com os nossos passageiros e clientes, porque essa experiência, ela vai durar por algum tempo, né? Então, é possível viajar com cuidado e, ao mesmo tempo, continuar aproveitando das suas férias, do seu final de semana em família. E a gente também entrevista, né, empresas para essa pesquisa e uma coisa que a gente tem observado, né, claramente é que a previsão de normalização, então a gente chegar em níveis similares à pré-pandemia, ela está sendo adiada a cada edição.
né? Então, antes a gente tinha mais perspectivas para o segundo semestre, daí ela passou para o primeiro semestre de 2021, e agora a maior parte dos entrevistados acredita que essa normalização só vai começar a acontecer a partir do segundo semestre de 2021. Tem 18% que acreditam que ela acontece só a partir de 2022, né? E tem 3% só que acreditam ainda no segundo semestre deste ano, que já estamos nele, né? Então, o que a gente vê é que a gente vai precisar operar neste novo contexto, né? A gente vai ter que rever nossos modelos de negócio e a nossa oferta, os nossos produtos, para atender as necessidades específicas desse momento, porque ainda vai levar algum tempo para que a gente tenha uma normalização das atividades. E quando a gente pergunta para essas empresas qual que é o volume de vendas atual, né, para 61% das empresas entrevistadas, o volume de vendas de consultas acontecendo agora e de vendas é inferior a 10% do período pré-pandemia. Para 27%, esse volume fica entre 11% e 30%. Então, assim, a gente ainda tem um número bastante baixo, né, de consultas comparado à pré-pandemia, mas tem um sinal aí que são aqueles clientes mais confortáveis com a situação atual que já começam a procurar alternativas e viagens. E aí, o que é interessante observar é que essas consultas acontecem principalmente para destinos nacionais ainda em 2020. Então, isso significa que as políticas comerciais, a estratégia de comunicação, ela está sendo feita, ou deve ser feita, principalmente para esse período de mais curto prazo. O cliente ele não está ainda fazendo planejamento de longo prazo, né? Quando ele decide viajar, e ainda é um volume pequeno de pessoas que decidem viajar, mas quando ele decide viajar, ele está decidindo por destinos nacionais e com uma antecedência bem menor do que o habitual. Então, assim, de forma geral, esses foram os principais destaques da terceira edição. Ela está disponível na versão completa no site do Travel Lab, né? Então, vocês podem acessar gratuitamente a pesquisa completa lá. E lá a gente faz todas as comparações da primeira e da segunda edição. Então, lá tem os dados completos. Então, Carol, e vale lembrar, né, que nessa edição é quando a gente teve o maior número de viajantes, né, do B2C respondentes, né? Tivemos 419 viajantes respondentes, ou seja, essas informações sobre o sentimento do viajante, ela está bastante embasada, assim, vale a pena mesmo olhar com carinho essa pesquisa, porque tem muita coisa bacana para tomada de decisão, aí, tanto do ponto de vista dos agentes de viagem, das operadoras, na formatação de produtos e venda, quanto também dos fornecedores, né, companhias aéreas, hotéis, receptivos, enfim, seguro viagem. E agora acho que a gente podia começar com as perguntas, né, Carol? Não sei, você vai continuar apresentando ou não? Você vai tirar a apresentação? Vou interrompendo aqui para voltar para a gente. Faz aí a primeira pergunta, Carol. Eu acho que a gente pode começar com o Rafa, né, Casa Hotéis, porque Gramado, a Serra Gaúcha, na verdade, começou a operar em maio, né, e vocês estão com hotéis reabertos desde 1º de maio, foram reabrindo ao longo do mês, então tem bastante aprendizado aí, né, e também viveram uma coisa que eu acho que outros destinos reabertos vão viver e que é importante a gente se preparar, que é as mudanças de bandeira, né? Então, começa numa bandeira, daí passa para a bandeira vermelha, muda a regra do jogo. Então, Rafa, como é que vocês estão lidando com isso e assim, o que vocês aprenderam nesse momento? O que mudou? Não só vivemos, como estamos vivendo praticamente diariamente, né? Essa indecisão em relação às bandeiras, e isso se reflete diretamente no comportamento do consumidor, né? E vários pontos que foram colocados aí, né, que saiu nessa nova pesquisa, estão totalmente em linha com o que vem acontecendo com os nossos empreendimentos, né? Algumas coisas que eu acho importante, sabe, alguns movimentos que eu fico percebendo assim que mudaram assim nesse comportamento e que a pesquisa já mostra isso, é justamente a questão
da alta procura pelo destino regional, e nesse caso a Serra Gaúcha é um destino muito procurado regionalmente. Uma mudança de comportamento do consumidor no momento da compra, e sim, há um aumento expressivo nas compras dos canais diretos, muito expressivo, principalmente pelo meio digital, né? Então, a gente teve números que a gente nunca teve na venda do canal direto, dos canais diretos digitais. A gente percebe também o consumidor muito em linha com o que está acontecendo com as bandeiras, ou seja, se as bandeiras permitem a viagem, os consumidores procuram o destino, né, principalmente destinos onde a cidade é o destino, né, e aí o consumidor fica muito antenado no que está acontecendo na cidade, se ele pode viajar para usufruir do destino e não somente de um hotel, o que é diferente do nosso hotel em Cambará do Sul, que é um hotel isolado na natureza, e aí mostra números muito diferentes dos nossos hotéis de Gramado, onde a cidade é o destino e não o hotel, né? E percebe-se claramente também uma mudança de comportamento do consumidor que está vindo, né? E aí que também mostra na pesquisa de que o consumidor que tem maior renda, né, ele já está viajando ou já está se programando para viajar. E a gente percebe que é justamente esse consumidor, né, esse viajante que está nos visitando. Inclusive, em pesquisas recentes aqui no destino de Serra Gaúcha, a gente percebe que os hotéis de categoria upscale, eles estão tendo uma performance melhor do que os hotéis de categorias mid-scale, né? O que leva a crer com esses números é que a gente está realmente recebendo um público de maior poder aquisitivo e que estão buscando hotéis no segmento mais premium. Neto, você teve o seu... o Rio Quente, né? Ele abriu no dia 9, né, de julho. Perfeito. No dia 17, você abriu a Costa do Sauípe, 17 de julho. Uhum. E agora, no dia 7 de agosto, você vai abrir o Hot Park, que também fica no Rio Quente, para usuários day use, mas se eu não me engano, ele está aberto para o pessoal do hotel, é isso ou não? Ou Sim, ele já está aberto para o pessoal do hotel. Isso. Como é que tem sido a sua... Assim, você não abriu desde maio, né? Mas já aconteceu essa abertura e queria um pouco do seu sentimento, já que você tem em 2 estados diferentes. O que deu para aprender com isso? Como que foi a aceitação do pessoal? Como que estão os protocolos? Aceitaram bem? Estão se sentindo bem no hotel? Como que funciona? Tá. Bom, obrigado, Zé. Obrigado, Rafa. Até bom ter um parceiro na live, que a gente... nossas 2 empresas têm uma parceria no espaço de tempo compartilhado, aí, então é muito bom. Logicamente que a MAPI, que na verdade, junto com o Incor, setaram os nossos protocolos. Eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer é que uma empresa que estava com procedimentos estruturados, como a gente fez por 3 anos, reestruturou todos os nossos procedimentos, muito baseado nas grandes redes, que eu acho que não é o comum no espaço de lazer, de hotelaria de lazer, né? Não deve ter tantos com procedimentos assim, tantos empreendimentos com procedimentos implantados com tanta rigidez, tem uma vantagem competitiva com relação à implantação de novos procedimentos, né? Então, os protocolos, a aderência foi muito mais fácil para nós, né? Isso aí, muito mérito de um trabalho não feito agora, mas faz um trabalho feito por 3 anos pela nossa equipe. Então, primeiro, a facilidade de encarar esse novo normal, né? Foi muito importante. E segundo, eu acho que a gente teve muita cautela no começo, trabalhando o 360 com a comunidade, né? Entendendo que esse vai e vem de lockdowns poderia acontecer, entendendo que a confiança é o nosso segundo maior inimigo, o excesso de confiança nessa crise. Eu sempre falei isso desde o começo desse processo, as empresas, as pessoas, as famílias, a gente não pode entrar numa zona de conforto ou de confiança, a gente tem que ter muito mais cautela e aí a gente pode cometer alguns erros, e a gente foi muito pé no chão com as nossas comunidades. Então, a comunidade dos municípios que a gente atua aqui no Rio Quente e na Bahia também foram muito conservadores, e a infraestrutura e os protocolos dos municípios foram muito bem implantados. E é muito diferente, porque Gramado, por exemplo, já tem uma comunidade turística muito unida, né? E nesses destinos foi a primeira vez que a gente viu as comunidades empresariais se unirem em prol de uma causa, né?
A gente vê isso nacionalmente, a gente vê isso localmente, então isso é muito positivo. Então, acho que essa segurança que nos deu a confiança de abrir, né? Com relação ao consumidor, a gente vem tendo, sim, acho que foi importante abrir, um nível de aceitação e sucesso da abertura foi grande, né? A exemplo que a gente estava comentando aqui da pesquisa, a gente pode entrar um pouco depois com a Carol, mas os números batem muita coisa na parte digital, na parte de reservas para o próprio mês e para 21, né? Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. No Rio Quente, a gente já teve que abrir o segundo hotel, a gente abrindo uma unidade em cada destino, e eles têm condições diferentes, por exemplo, Saípe se beneficia muito na questão de estar no Nordeste, e a gente vê que o Nordeste é a bola da vez, mas tem uma malha aérea que está se reconstruindo gradativamente. A gente fala diariamente cargo, a gente é fretador de aeronaves, né? O segundo maior do Brasil, então a gente segue o mercado aéreo e a gente vê a retomada gradual. E o Rio Quente está numa posição privilegiada, por ser um destino de distância aí de um PIB muito grande, né, no interior de São Paulo e o PIB do Centro-Oeste, que vem crescendo. Então, a gente está vendo a demanda do rodoviário indo muito bem. Então, acho que a gente está, de novo, muito menor, né, com a cautela que isso tudo pode mudar a qualquer momento, mas a abertura foi um sucesso perante o consumidor, perante o nosso associado, e eu acho que para a empresa, para ter uma oportunidade de passar essa crise. Muito bem. Mas na Bahia você sentiu isso, ou seja, teve uma receptividade boa, que assim, que por ser o Nordeste, a gente tem o Nordeste em primeiro nas pesquisas, né, Carol? Nas três pesquisas, desde a primeira. Total, mas a gente abriu a nossa unidade Saípe também do Hotel Prêmio, né? E a gente sente a mesma premização da oferta aí designada por esse público que está batendo com a pesquisa. O Brasil vai ter produtos mais prêmios daqui até final de 21, ou eles vão se consolidar como prêmios, ou eles vão se tornar produtos prêmios, adaptar a essa necessidade que a gente vai ter desse cliente. Isso a gente está tendo bastante sucesso com essa oferta, né? E esses clientes têm um modo de compra, um hábito, e, de novo, isso ajuda até no protocolo, né? Porque a gente vê que a educação do consumidor com relação aos efeitos e os protocolos da pandemia são diferentes, né? E não só nisso, mas também no consumo. O consumo nosso, eu sei que a amostragem é pequena, 3 semanas só, mas o nosso consumo interno aqui, eu estou no Rio Quente hoje, estou sem máscara porque nós estamos num ambiente fechado, né, para pessoas, mas o nosso consumo médio, por exemplo, aumentou 30% do ticket médio. Então, de novo, é um sinal, né, desse novo normal, e a gente vai acreditar muito nos produtos premium. Mas sim, o Nordeste está tendo uma aceitação bastante boa. Sabe o que eu queria saber de vocês? A gente fala bastante dos protocolos e tal, mas fica claro na pesquisa que o protocolo é só o básico, né? E que a gente precisa entregar além disso. E eu acho que vocês dois têm muito legais de experiência. Né? Então, Rafa tem as experiências outdoor do parador, não acontecendo. Desculpa, se vocês puderem mutar enquanto não falam, tanto o Rafa quanto o Neto, só por causa do som que da Carol tá vazando um pouco de alguém. Vamos lá. Desculpa, Carol. Imagina. Então, assim, queria que vocês compartilhassem um pouco de como que vocês continuam vendendo a proposta de valor de vocês, né? E Neto tem alguns cases aí do time de entretenimento, né? A Viva com o propósito de entretenimento total, de fazer famílias felizes. Como é que vocês estão entregando isso nesse momento, né? Com todas essas restrições existentes. É bem isso, né? A gente, uns 3 anos atrás, já começou a deixar a proposta de somente hotelaria de lazer, mas ser uma companhia de entretenimento. Isso reflete em tudo que a gente está fazendo, então não é pelo fato de a gente estar na pandemia que a gente vai mudar o jeito de ser, né? E mudar o nosso propósito, só que a entrega tem que ser feita dentro desse ambiente. Então, a gente teve alguns casos bem engraçados, assim, de uma criança vindo abraçar o nosso personagem, nossa propriedade intelectual, e o personagem não sabia o que fazer, porque ele não pode ter contato. Então, simplesmente caiu no chão e fingiu de morto, né? Isso não tem processo que desenhe isso, né?
Isso é entender o contexto que a gente está e essa curva de aprendizado que está sendo muito rápido, né? Ontem aqui eu estava com a minha filha também, nós temos alguns palhaços que fazem interagem com os nossos clientes e ele criou um personagem adicional que é uma jarra desses vidros de spray, né, de álcool gel, só que ele criou um personagem chamado Gelson. Então ele decorou a jarra, então ele chega com as crianças e fala, olha, venha conhecer o Gelson, entendeu? E ele cria essa interação, porque essa é uma pegada que a gente começa a fazer o que o americano chama o edutainment, né? Educação com entretenimento, né? Que isso que é uma pegada, é uma oportunidade de a gente estruturar o edutainment agora. Então a gente está tendo que educar também, mas entreter e fazer essa proposta de valor. E está tendo, assim, bastante sucesso, a gente está experimentando todo dia, mas, de novo, a gente teve esse tempo, eu falo para o nosso time que isso é muito mérito que a gente conseguiu hoje, mas também a gente teve um privilégio de parar nossa operação e sentar e pensar o que fazer. Outros negócios, como supermercados, podem estar tendo o maior sucesso hoje, se a gente vê pela economia, mas eles não tiveram tempo para pensar, tiveram que agir no outro dia. Nós tivemos um tempo, então esse tempo nos deu a obrigação de também fazer melhor, então pensar no cliente, qual que vai ser a entrega, e eu acho que agora é um constante aprimoramento disso. Ô, Rafa, e diferente do Neto, como você bem disse, por exemplo, nos seus hotéis de Gramado, o destino é Gramado, né? Mas, claro, antes você tinha uma proposta de valor no seu hotel, ou seja, toda a parte de alimentação e tal. Como que você se adaptou a isso? Porque o caso da montanha é super famoso, né? Então, como que você adequou essa combinação de proposta de valor? Porque, se eu não me engano, as pessoas em Gramado, elas podem sair para comer. Os restaurantes, elas estão abertos, né? Você, assim, com menos pessoas e tal, ou não? Ou não tem isso? Não, depende. Até ontem não estavam, né? Então vai depender da bandeira. Da bandeira vermelha. Isso. E isso que eu estava falando antes, que reflete totalmente, diretamente nas taxas de ocupação, né, do destino. Porque como o destino é a cidade, e a cidade é uma cidade de entretenimento, ela é como se fosse um grande parque temático aberto, com inúmeras opções gastronômicas, parques, comércio, as pessoas vêm para usufruir desse destino. Então não faz muito sentido um hotel estar aberto e o resto não está. As pessoas naturalmente desistem. Para vocês terem uma ideia, em junho, logo como a gente, na época, lá em maio, quando a gente reabriu, a gente teve a autorização dos órgãos para a reabertura do turismo e dos hotéis, consequentemente, foi natural, assim, uma demanda, porque a gente é um destino muito consolidado regionalmente, e as pessoas já estavam há um bom tempo nas suas casas querendo sair. Então, é muito rápido chegar a Gramado, de grandes centros aqui do Rio Grande do Sul, e isso aconteceu de forma muito rápida. E o que acontece? A gente começou já naturalmente a ter uma ocupação bastante surpreendente para uma retomada, acima de qualquer cenário otimista que a gente tinha desenhado. Porém, quando a pandemia começou a apertar, e isso chegou mais tarde no estado do Rio Grande do Sul, né, no momento em que São Paulo, o centro do Brasil, estava num período bastante crítico, aqui ainda estava muito tranquilo. E, na verdade, a gente está vivendo o nosso pior período nesse momento. Então, a gente abre tudo com força quase que total, né? Nunca foi total, mas quase que total, e aí a gente começa a fechar porque começam a vir os critérios das bandeiras vermelhas. E a gente chegou, só trazendo um dado que é bastante interessante, a gente chegou a ter, em julho, em Gramado, mais de 40% dos hotéis vendidos lá em junho, né? Só que no final de junho, na última quinzena de junho, as bandeiras vermelhas começaram a aparecer e começou a fechar o comércio e os restaurantes. Mesmo com os hotéis abertos, naturalmente começou a cair o número de reservas ou, né, cancelamentos ou remarcações. E a gente terminou o mês de julho com 20%. Ou seja, nós chegamos a vender antecipadamente 40%, mas no final a gente acabou com 20% por conta dos critérios das bandeiras. Mas, totalmente de acordo aí com o que o Neto falou, eu acho que, em relação aos protocolos, até que foi basicamente a pergunta que a Carol colocou, como é que, né, a gente está se adaptando para atender o público e principalmente quando a gente entrega experiência, que é o caso da Viva, que é o caso de Casa Hotéis, a gente teve tempo realmente de pensar. A gente teve tempo de parar, primeiro,
né, a nossa preocupação aqui, falando um pouco mais de Casotéis, a primeira preocupação foi o que a gente vai fazer com o nosso time, né, com os nossos profissionais, como é que a gente vai preparar eles para a retomada. Né? Então, a gente fez um grande movimento interno, levando informações de confiança, de relevância, de qualidade, e preparando essa equipe para uma retomada, fazendo eles entender o quanto era importante eles estarem preparados para que eles pudessem trabalhar com segurança, né? Trabalhar com segurança e manter as suas famílias seguras também, mas também trazer essa mensagem para o consumidor, porque a gente foi o primeiro serviço, fora os serviços essenciais, a abrir. Né? Então, ninguém sabia o que seria viajar nesse novo normal. Né? E ninguém sabia o que seria viajar após uma pandemia. E aí, chegar num hotel que não tem mensageiro, que não tem arrumação de quarto, que não tem... Tu tem que marcar a hora para tomar teu café da manhã, que não existe mais aqueles grandes buffets de café da manhã tradicionais de hotéis de lazer. Isso tudo era uma novidade. Então, a gente teve que criar todo um meio de comunicação para, primeiro, informar os nossos clientes de como que seria essa abertura, o que eles estariam encontrando, né, nesse novo normal, e também, mais do que isso, fazer com que eles entendessem e compactuassem com essas normas. Então, no nosso caso, a gente envia um formulário onde o cliente, para concluir o check-in, que agora é online, ele precisa dar o de acordo com as regras de hospedagem. Né? E tem sido uma grata surpresa. Os clientes realmente eles estão super flexíveis quanto às novas regras. Realmente, como a pesquisa mostra, aí a maior insatisfação, e no nosso caso nem chega a ser uma insatisfação, porque a gente deixou isso opcional para o cliente, que é a questão de arrumar ou não o quarto. A gente orienta que não se arrume, né? A gente está sendo orientado para que não tenha esse serviço, mas a gente deixa para o cliente, porque também a gente entende que o pessoal está há 3, 4 meses em casa, né? Trabalhando para caramba, né? Quantas empresárias ou empresários viraram donos de casa nesse momento, né? E agora eles vão para um hotel para ter um pouco de conforto e vão ter que, né, fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o teu cliente também. E, claro, que quando for fazer esse serviço, fazer tomando os devidos cuidados e usando os EPIs recomendados. Né? Então, colaborando um pouco com o que a Carol falou nessa questão da comunicação, tem 2 dados bastante interessantes na pesquisa. Um deles é sobre, da primeira para a terceira pesquisa, o número de pessoas que leem comentários na internet diminuiu, né, Carol? A gente notou isso e não é pouco, era 42% na primeira e 33% na segunda. Isso eu acho que... Uma tendência que a gente tem tratado, que é a infotoxicação, né? Que a gente está com excesso de informação, então chega, não quero mais ler, não quero mais ouvir, enfim, e isso reflete nos comentários. Acho que é bem isso que está acontecendo, que também, por incrível que pareça, acaba interferindo num outro dado, que as pessoas que avaliam como inadequado receber promoções caiu bastante, era 27% na primeira e agora 14%. Então, colabora com o dado da Carol, dizendo que as pessoas elas estão de olho, né? Eu gosto muito de olhar qualquer pesquisa, seja feita por nós, né, Carol, ou seja qualquer outra pesquisa, pelos lados positivos, né? Então, por exemplo, eu fiz um trabalho de somar aqui, o número de pessoas que tem um orçamento diminuiu, aumentou, ficou igual em todas nas 3 classes, que são as maiores, né? Acima de 20 mil, de 12 a 28 a 12 mil. É 65%, 79% e 71%. Ou seja, existe muita gente ainda que quer viajar, né? Assim, então, está esperando. Acho que por isso que essa pergunta da Carol faz tanto sentido. A nossa maior audiência são os agentes de viagens e as operadoras, né, de viagem. E como que vocês têm mantido essa comunicação, tanto o Neto quanto o Rafa, para que consiga chegar sem muito ruído essa informação de protocolos, de tentar deixar o mais seguro possível esse viajante, uma vez que a gente olha aqui que tem 16% que ainda já marcaram para o segundo semestre, remarcaram para o segundo semestre suas viagens adiadas, apesar de que 33% passaram para 2021, mas 2021 também pode ser logo no começo do ano, né? Então, assim, no canal, como que vocês têm feito? Assim, tem alguma estratégia? Vocês têm feito treinamento? Vocês têm time para isso? Como que funciona? Eu posso tentar pegar primeiro, Rafa. O que a gente
A gente, bom, acho que também é uma tremenda oportunidade para a gente de viagem nesse momento. Eu vejo que nós temos um espaço aí de confiança com o consumidor. Se ele tem a carteira, se ele conhece o cliente e ele tem a informação do destino, ele sai na frente, né? Então a gente também está trabalhando muito no conteúdo, né? Então a gente está fazendo várias lives que aí a digitalização permite hoje, os Zooms permite, e a gente está fazendo alguns podcasts também. Muitas dessas a gente viaja tem uma geração nova e esses podcasts então ficam bastante populares. Então a gente está dando vários meios para que ele tenha conteúdo, porque embora sim o digital direto está crescendo, eu vejo uma segunda onda que vai acontecer se os agentes se equiparem com a informação. Eles precisam ter informação na mão, porque a informação é confiança. E se ele já tem um relacionamento com aquele cliente ou é uma indicação de alguém, ele passar a confiança que ele está sabendo que está rolando no destino, que está legal, é muito importante. Então, acho que a missão não só das empresas, mas acho que do setor inteiro, e o que vocês estão fazendo aqui, é informar, né? Porque essa é a única... A gente só vai retomar a confiança com a informação. E esse eu acho que é o nosso grande desafio, é fazer isso de uma forma sistêmica, né? Todos nós temos que fazer uma parte disso. Então, se a gente está fazendo, ótimo, vamos continuar fazendo, e eu torço para as outras empresas fazerem também, porque as pessoas vão retomar a viajar. Perfeito, Neto. E a gente percebe também esse outro movimento, né, de como mudou o comportamento dos agentes de viagens, né? Antes da pandemia, a gente estava pensando, a própria Carol pode falar com mais propriedade sobre isso, né, porque ela dá consultoria para algumas empresas do setor, né? Qual é que vai ser o meu futuro como agente de viagem? Quer dizer, cada vez mais as pessoas estão comprando viagens diretamente, né, sem um terceiro, sem um intermediador, por conta das plataformas que facilitaram a vida das pessoas em relação a isso, a comunicação, os blogs, as plataformas de reservas, o próprio Airbnb, que revolucionou, né, a indústria da hospitalidade e vem revolucionando, enfim. Então, tem uma série de questões que mudou nesse comportamento do consumidor junto ao intermediador, que é o agente de viagem. Só que, nesse momento, o agente de viagem percebe, opa, para aí, eu tenho um papel fundamental nessa história toda. Porque eu tenho como levar a segurança novamente para o meu cliente. Eu tenho como levar a credibilidade para o meu cliente. Né? Como é que eu vou indicar quais os hotéis que estão realmente seguindo os protocolos corretos, quais os destinos que estão abertos, como viajar de forma segura, né? Como tornar essa viagem, embalar de forma mais personalizada e mais segura, como tirar todas aquelas dúvidas. Né? A Carol mencionou ali que um dos pontos que tem maior insegurança são os aeroportos e as aeronaves. Claro, são pontos de grandes aglomerações, passam gente de tudo que é lugar, principalmente nas aeronaves que são fechadas, a pessoa precisa ficar viajando por muito tempo. Então, acredito que a resposta de dizer eu não me sinto seguro na aeronave não seja nem aos protocolos que as companhias estão adotando, mas de tu estar dentro de uma cápsula durante algumas horas com um monte de gente. Como é que vai se sentir seguro num ambiente como esse? E aí eu percebo que os agentes têm entrado em contato muito conosco para, primeiro, entender o que está acontecendo, né, para poder passar essa informação adiante para os seus clientes, né, mas também para se reinventar. E aí é o que eu acho que está o grande fator da mudança, principalmente como destino Brasil, destino nacional. Aqueles agentes de viagem que eram especialistas em vender experiências e destinos internacionais, obrigatoriamente estão se reinventando e aprendendo a consumir o Brasil. E o Brasil tem muita coisa boa. A gente tem destinos de experiência em todos os cantos desse país. A gente tem pequenos hotéis boutique e pequenas empresas fazendo trabalhos incríveis que pouquíssima gente conhece. Então, eu acho que se a indústria do turismo souber, né, aproveitar essa parte boa que a pandemia está nos trazendo, a gente pode ganhar uma nova descoberta de um novo Brasil muito mais profissional em termos de viagem. Eu tive a oportunidade de viajar, né, nesse período. Eu fui um dos Estou Nem Aí Nerds, que saiu aí antes de estar tudo tranquilo, porque eu estava muito curioso para perceber como é que os destinos estavam se comportando. Então, eu fiz uma viagem curta de carro aqui pelas serras gaúchas e catarinenses e fiquei extremamente surpreso, né, do quão oportuno é esse nosso país continental e não perde nada para qualquer outro lugar do mundo, né? Então, eu acho que chegou o nosso momento. Acho que a gente precisa olhar para isso com muito carinho e se preparar. E eu acho que o agente de viagem vai ter um papel importante, né, nessa etapa.
É muito legal ver isso, né? Porque o que a gente observa de forma geral, a gente que monitora muito tendências de comportamento e consumo, é que, a não ser as coisas muito específicas, higiênico-sanitárias, a pandemia não trouxe nada, nem nenhum comportamento novo. Ela acelerou comportamentos e tendências que a gente já estava observando e que alguns estavam mais atentos e usando dessas oportunidades e outros menos. Então, eu acho que essa mensagem de vocês para os agentes é fundamental, assim, né? Porque é isso, a gente vê isso do cliente, que o cliente ele quer ser assistido, né? Ele quer ter alguém de confiança que ele possa pedir ajuda, que ele possa buscar informação. Essa própria tendência, né, da infotoxicação que a gente está falando, ela cria uma oportunidade para o agente que funciona como um filtro, né? Então você passa a fazer a curadoria das informações, dos destinos, mas certamente os modelos de negócios precisam ser revistos, né? Ninguém vai sair ileso dessa. Então, a gente precisa redesenhar os modelos de negócio. E nesse sentido é que eu queria fazer a próxima pergunta para vocês, que é o que do modelo de negócio de vocês está sendo revisto? Assim, o que vocês estão mudando e transformando na gestão, no atendimento ao cliente, na relação com os intermediários, enfim, o que mudou no modelo de negócio? Eu vou complementar a sua pergunta com uma segunda pergunta, então respondo a pergunta da Carol e aproveito e já respondo o seguinte. Uma vez vacinados, essas mudanças ficam ou vão embora das que vocês já estão adotando? Vou começar então as respostas. Muitas delas ficam, com certeza, né? Eu acho que muita coisa que a gente estava adiando, a gente teve que acelerar agora para se adaptar, né? Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar bastante, né? Ela já estava aí, a gente estava utilizando dela pouco, né? Então, nessa questão de tornar a experiência do cliente mais ágil, mais rápida, mais seguro, através de plataformas digitais, como o check-in online, que é uma coisa que as companhias aéreas já adotaram há bastante tempo e literalmente forçaram o consumidor a fazer, né, a se adaptar a fazer o check-in online. Isso tem que acontecer na hotelaria, né? Não faz sentido uma pessoa ter que ficar 10, 15, 20 minutos fazendo um protocolo de check-in, que é uma coisa tão básica. Ele já passa os dados lá e ele pode simplesmente chegar no hotel, dar aquelas boas-vindas e pegar a sua chave e ir para o quarto. Então, existe, no nosso caso também, a gente tem percebido uma mudança bastante grande em termos de mão de obra, né? Como a gente foi obrigado a reduzir consideravelmente a nossa mão de obra para ter uma retomada mais segura, né? A gente começa a entender qual é o papel de cada colaborador dentro da sua função, entendeu? O quanto ele pode e vai ter que fazer mais nesse momento e o quanto a gente vai poder ser mais eficiente nesse sentido. Então, possivelmente, muitas empresas vão aprender a trabalhar de forma mais enxuta, né, de forma mais econômica. Isso não significa trabalhar com menos gente, mas trabalhar de forma mais inteligente, né? Os próprios home office estão aí nos dizendo isso, né? Quantas pessoas vão deixar de trabalhar no seu escritório? Eu sou uma delas. Né? Eu tenho tido uma experiência incrível trabalhando na minha residência em termos de rendimento, em termos de qualidade de vida mesmo, né? E não necessariamente eu preciso estar dentro de uma sala fechada, no meio, né, de um turbilhão de coisas acontecendo para ver o que o meu negócio está precisando para se tornar melhor. Então, eu acho que muita coisa vai mudar, e certamente muitos dos protocolos que a gente está adotando hoje vão permanecer para sempre nos hotéis. Bom, pegando o gancho aí, Rafa, eu diria a mesma coisa, multifuncionalidade, turnos, a própria questão também de operação com protocolos até mais rígidos de higiene, né? Porque isso também acho que vem para ficar. Então, tudo isso eu acho que é super válido e a gente... Mas, assim, acho que a grande coisa que fica, pelo menos para nós na Viva, a gente estava num processo de mudança de mindset, é uma empresa que se propôs fazer algo diferente no setor, e isso vem acelerar demais. Então, essa mudança de mindset veio para ficar, né, de ser mais ágil, de ser mais... até focar mais no cliente, personalizar a experiência,
ser mais digital, isso veio muito para ficar. Eu acho que, e ainda bem, né? O que a gente está fazendo agora, cada momento, é parar e aprender, que eu acho que isso que é o desafio. A gente pode passar essa crise sem aprender, que seria um desperdício, né? Para todos nós, como indivíduo, como família, como empresa, como comunidade, o que a gente pode aprender, né, nesse processo. E uma das coisas que a gente vem sendo guiado muito pelo trabalho da Mapida, esse aprendizado contínuo, né, que é um propósito nosso da Viva. Então, a gente, cada momento, no nosso comitê de crise, a gente para e tem uma sessão do que a gente aprendeu no último mês da crise. O que a gente pode... E essas coisas, parte dessas coisas vão ficar para sempre, né? A gente vai documentar e ver como registro, e isso vai ser o nosso futuro. Porque eu acho que a pergunta fundamental, e eu venho falando isso aqui internamente, tem 3 momentos que a gente tem que olhar. É o agora, é o futuro e o depois, né? O beyond, como o americano chama, que é o além, né? Então, assim, o agora, você tem que sobreviver. Se você for um agente de viagem, um hotel, uma companhia aérea, todo nós temos que sobreviver e fazer tudo para isso, protocolos, integração, manter o time motivado e tal. Depois, o futuro é 18 meses. No nosso caso, no nosso setor é 18 meses. É olhar esses 18 meses e falar, o que eu tenho que mudar estruturalmente, né, no meu negócio, né? E essa pergunta aí de se eu sou um agente internacional, que vou ter que especializar no Nordeste, ou especializar na Serra Gaúcha, o que eu vou mudar no meu negócio para ser um player? E depois você tem que fazer a terceira pergunta, que eu acho que aí é a mais doída, tudo bem, mas meu negócio fundamentalmente mudou, né? E eu acho que a nossa tese de investimento, que a gente convive aí com lazer nacional, classe A e B, pelo contrário, ela vai ficar muito mais forte depois de 18 meses. Vai ser muito difícil passar esse futuro, esses 18 meses. Mas depois disso, nós vamos ter um momento muito bom. Eu não quero ter, assim, eu vejo muito o nosso setor promovendo tudo, né? Vai ser muito difícil 18 meses. Nós vamos ter problema até de alguns hotéis não ter oferta. Cada um fechou, ficou menor, e aí você vai ter canais de vendas brigando por aquela oferta X naquelas datas de pico, porque literalmente o empresário não vai se arriscar em ser maior do que ele acha que pode ser num momento de instabilidade. Então, vai ser momentos de difícil lidar, mas depois disso eu acho que a gente vai ter aí um futuro. Então, se as pessoas puderem pensar no hoje, fazer tudo que é possível, entender seu futuro e depois dar uma pensada se o negócio deles... Porque parte da cadeia de turismo já mudou, né? Companhia aérea vai ter viagens de negócio vão cair bastante, viagem de negócio de hotelaria vai cair bastante, congressos vai cair, mesmo depois do futuro. Lá na frente, as grandes tendências, né? Então, acho que você tem que entender onde você está e o que você pode fazer para se adaptar a isso, né? Então, eu acho que sim, ainda bem que, assim, de novo, a gente não pode desperdiçar uma crise, como diz Churchill, né? Mas essa a gente tem que aprender com ela, por todas tudo que ela causou, que a gente não gostaria que acontecesse, mas o que nos resta é aprender com ela e ser melhor, né? E eu acho que isso é uma responsabilidade nossa e do setor também, que está evoluindo bastante. Eu vi muita evolução nesses 4 meses do setor, e isso é muito legal, está sendo bem legal participar disso. Para colaborar com esse, antes do fechamento final, a palavrinha de cada um, só queria mostrar um slide que está na pesquisa, que a gente faz em todas as edições. Então, como está esse cenário de mudança? E aí, estamos falando aqui dos respondentes, que são empresas, tá? Não estamos falando dos viajantes finais. Igor, se eu compartilhar aqui, vocês só me respondem se vocês estão vendo, por favor. Estão todos vendo no slide? Sim. Beleza. Então, quando perguntados, né, quais ações, o que está mudando no negócio deles, olha aqui, 73% está revendo estratégias e investimento no negócio deles. 46% está revendo o tamanho do negócio. 33% o core business da empresa. 29% mudando o modelo de negócio. 24%, que foi aquilo que você falou, Neto, e aquilo que aconteceu lá no Sul, Rafa, de todo o setor se mobilizar, e eu tenho certeza que muito dessas mobilizações acabam surgindo oportunidades em fusões, aquisições ou parcerias. Isso foi uma recomendação que a gente deu desde o começo, né, para que
agentes de viagens, por exemplo, complementares, ou seja, um é de luxo, outro é de aventura, putz, que eles não concorressem em aquele que é de aventura vender um pouquinho de luxo e o de luxo vender um pouquinho de aventura e só ter como um produto de portfólio, mas que eles poderiam se juntar eventualmente, complementar suas carteiras e conseguir fazer um cross-selling e se ajudar, né? 10% está mudando a área de atuação, infelizmente, tem gente que acaba não resistindo, e 1,33% teve que fechar. Esse número era 3% na primeira pesquisa, não sei se é porque já fecharam ou se porque realmente esse pensamento de rever o modelo de negócio fez com que eles conseguissem encontrar uma alternativa, né, e, enfim, continuar no negócio. Pode deixar a lâmina aberta, Liz, que eu achei muito interessante essa lâmina. Aliás, é a lâmina que mostra o otimismo do brasileiro, né? Só apenas 1% ali dizendo que pretende fechar o seu negócio. E 73%, olha que interessante esses dados, revendo estratégia e investimentos, ou seja, 70 mais 40 mais 33 revendo, né? Revendo o tamanho do negócio, revendo o core business da minha empresa, as minhas estratégias, mudando o modelo de negócio. Olha que interessante como a gente... eu acho que isso é o que o ser humano está aprendendo mais nessa pandemia, né? A habilidade de adaptação, né? E como o Neto falou há pouco, né? A se reinventar na crise. Talvez a gente precisa de uma crise para se reinventar, né? E eu acredito muito nessa linha aí que tu comentou, que o Neto também já comentou, né? Da parceria estratégica entre empresas, do qual Casa Hotéis e Aviva já vem fazendo há um bom tempo e temos projetos incríveis aí pela frente, com certeza. Mas eu compactuo, eu acho que esse é o caminho, né? E tentar realmente entender qual é o teu core business, né? Qual é o teu propósito como organização, né? No nosso caso é deixar um legado positivo, seja ele através de experiências hoteleiras, experiências de viagem, gastronômicas, mas esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso propósito. Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, a gente está passando pela maior crise do nosso setor de todos os tempos e todo mundo foi severamente impactado e ainda assim aqui estamos, né? E a gente está se reinventando e a gente está se adaptando e a gente vai sair dessa, não vai sair igual, mas a gente vai sair dessa com aqueles que tiverem a capacidade que a gente fala sempre, né? De aprender, desaprender, reaprender. Essas empresas e esses indivíduos vão ser aqueles que vão sair lá na frente com oportunidades no final disso. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer informação, é trazer conhecimento, é monitorar o comportamento das empresas e dos consumidores para dar um pouco desse norte num período tão incerto. E estimular que as empresas possam se inspirar com isso, né? E buscar justamente se reinventar dentro daquilo que faz sentido para a sua proposta de valor, para o seu propósito. Neto? Não, é isso. Eu queria só, assim, talvez lembrar a gente dessa oportunidade de que a gente tem de estar unido e por uma causa só, né? Eu acho que a nossa obrigação é entender o que vem para frente, né? Que é o futuro, esse futuro de 18 meses. E entender ele tem um alto grau de risco para todos nós, para o setor. Então, se um player não cumpre, um município descumpre, nós podemos ter uma situação de que afeta todo o setor. Esse é um risco sistêmico, né? Nós já temos esse risco. O que a gente tem que fazer é que cada um de nós das regiões e as empresas, talvez com maior liderança, tem uma responsabilidade de pregar e induzir isso, é que a gente tem essa responsabilidade com nós mesmos, com nossos associados, com a nossa comunidade, especialmente com o nosso setor. Porque esse movimento de lockdown, né, abre e fecha, aí sim o setor vai demorar muito mais anos para recuperar. Então, o que eu peço é um apelo pela essa responsabilidade coletiva. É muito importante que a gente entenda isso, tá? E eu espero que todo mundo colabore e com relação ao seu negócio, que apoie um ou outro, né? Eu acho que todos nós aí estamos ligando para um, para outro, trocando ideia, e eu deixo a Viva e o time da Viva à disposição. Nós já tivemos várias
pessoas do segmento, na cadeia de turismo, ligar para alguém da Viva para perguntar alguma coisa, e a gente está super aberto para apoiar o setor, porque nós estamos juntos, ponto. É isso, tá? Então, vamos encarar esse novo normal e fazer diferente aí. Obrigado. Pessoal, é isso aí. Eu também estou bastante... Obviamente, todo mundo está muito abalado com o que está acontecendo, todo mundo está pensando muito nos seus negócios. É óbvio que a gente tem uma preocupação genuína de você fica ansioso, e se tudo continuar como está, será que eu vou estar de pé daqui a 6 meses? Não vou, né? Porque, enfim, o fluxo de caixa não está bancando as operações da maioria dos negócios no turismo ainda, porém, a gente começa a ver uma melhora tímida, a gente tem que se acostumar com essa melhora tímida, ou seja, a gente não vai ver esses movimentos saírem de 10% para 40% de aumento de um mês para o outro. Por outro lado, a gente vê que a vacina, cada vez a gente tem uma antecipação do lançamento da vacina, né? Quando a gente entrou na pandemia, se falava em 1 ano e meio e 2. Nossa, 1 ano e meio e 2, você pensando no seu negócio, não existe, né, cara, 1 ano e meio e 2. Mas ontem o Instituto Butantan disse que já tem uma probabilidade, alguma chance deles começarem a produzir a vacina em outubro. Isso não significa vacinação, significa a produção da vacina, o que já é o primeiro passo e super bom. E a gente até correu o risco, né, Carol, de ter começado essa pulso Covid logo no começo da pandemia, sabendo que assim, os dados eles iam piorar, né? Não tem nada, todo mundo querendo informação boa, mas a gente sabia desse risco. Acho que eu vou usar uma palavra muito usada pelos governadores, né, que a gente chegou num platô das notícias ruins. Acho que daqui para frente a gente começa a ver as melhoras, então vem coisa melhor, né, por aí. Eu queria agradecer mais uma vez, Carol, a nossa parceria na Travel Lab. É um projeto muito bacana para o turismo. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar de toda essa inteligência que a gente vai trazer para o mercado. Queria agradecer você, Rafa, Neto, pelo tempo de vocês, por vocês dividirem aqui de coração aberto a experiência. Todo mundo está querendo saber, porque não adianta. Esse é o nosso novo normal. Não gosto muito de usar estamos cansados dessa palavra, mas ela existe e ela é verdadeira. E eu espero que vocês fiquem bem. Agradeço mais uma vez a todos. E a gente se vê aí nos caminhos do turismo. E, se Deus quiser, aumentando de pouquinho em pouquinho. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Eu só queria deixar uma última palavrinha aqui para compartilhar esse momento com vocês. Acabou de entrar um beija-flor aqui na minha sala. Ele está bem louco aqui, né? E talvez, eu não sei se isso é uma mensagem ou o quê, mas é bem o que a gente está falando, né? Que essa é uma ave que é talvez uma das mais versáteis que tem, né? Ela anda para trás, para frente, ela fica parada voando, né? Então, tipo assim, uma ave que se adaptou a tudo, né? E é um símbolo aí que talvez, não sei por que entrou na minha sala agora, mas eu precisei compartilhar isso com vocês. Porque é a hora de se adaptar, né? Então, vamos lá. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Fiquem bem. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Valeu.